Amém, amém? Irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Alegria nossa, né? Podermos nos reunirmos novamente como Igreja de Cristo, presencialmente, né? Esses momentos, eu já tinha falado isso, sabe, uma vez, que esses momentos de isolamento, isso vai nos ensinar muito a valorizar pequenas coisas, sabe? A valorizar o que é estar com os irmãos reunidos, no que é o culto público, o valor que isso tem para a nossa vida, né? E que a gente espera que isso tudo passe logo e que nós realmente, como pecadores, possamos aprender isso, né? Porque corre o risco da gente passar por isso tudo e ainda não continuar dando valor a isso tudo, né? Vamos ficar de pé para a gente dar início ao nosso culto? Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te rendemos graça, Pai, porque somos gratos a Ti, Senhor, porque mais um dia o Senhor Tu nos deu a oportunidade de nos reunirmos para Te louvar, para exaltar o Teu santo nome, para sermos exortados e alimentados pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja do Teu Filho Jesus. Aviva, Senhor, o nosso coração e a nossa mente nessa manhã e nos faça entender a grandeza da Tua obra, a grandeza da mensagem do Teu Evangelho e nos aviva, Senhor, a sermos cada vez mais obedientes à Tua palavra. Aviva, Senhor, o nosso coração a desejar conhecer mais da Tua palavra e viver a Tua palavra em todas as esferas da nossa vida. Aviva, Senhor, cada coração aqui nessa manhã, cada família aqui representada, a todos que acompanham a nossa transmissão, e que Teu Espírito Santo possa Tu nos convencer e nos fortalecer, possa nos convencer que somos falhos, que somos pecadores e que carecemos da Tua misericórdia, e que Teu Espírito Santo possa nos dar força, Pai, a cada dia a lutar contra o pecado que está à nossa volta, a lutar contra as coisas que esse mundo nos oferece, que nos afastam de Ti, e que o Senhor possa nos convencer nessa manhã, Senhor, novamente, de que Cristo é tudo que precisamos para a nossa vida. Somente Ele garante a nossa salvação, somente Ele naquela cruz pagou uma vez por todos os nossos pecados. Aviva, Senhor, isso dentro de nós. Não nos permita, Senhor, esquecer dessas grandezas somente um segundo da nossa vida. Porque se nós esquecermos disso, nós esquecemos de quem Tu és. Nós esquecemos da Tua graça. E nós esquecemos da Tua misericórdia que é derramada a cada manhã sobre nós. Aviva, Senhor, a Tua igreja nessa manhã. É o que nós Te pedimos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. E esse amor tão grande, e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és
soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. E esse amor tão grande, e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Glória a Deus. Pastor, o pão da vida, a porta pra entrar, ressurreição, videira real, caminho, verdade. A vida se manifestou como um de nós se fez, a si mesmo esvaziou, o seu sangue o servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não o vence. Deus aqui, o verbo que se encarnou, a glória do Pai, o começo primeiro da criação e o sustento até o fim. A vida se manifestou como um de nós se fez, assim mesmo esvaziou o seu sangue, o seu sangue derramou, o servo sofredor,
a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu. Palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não o vence. Glória a Deus, amém? Você trouxe sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler Bíblia nesta manhã, né? Bastante Bíblia. Eu amo o livro de Apocalipse, apesar de ser o livro que as pessoas diziam que você não podia ler porque você ia ficar doido. Estou achando o som ruim, não? Está com áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo, o retorno não está chegando. Apocalipse 1, versículo 9. Amém? Diz assim, Apocalipse é fácil de achar, né? Então não precisa ficar esperando aí, né? Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino, na perseverança, na fé em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Estava na ilha lá curtindo uma praia, né? Ou seja, não, né, irmãos? Estava preso, viu, irmãos? E no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vê e envia a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como metal, quando refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que o admirei, caí aos seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: declara que tem as 7 estrelas na direita e anda no meio dos candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tem perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volte à prática das primeiras obras, porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti, e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeia a prática dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, o que o Espírito
diz às igrejas, ao vencedor, nossa, darei o direito da árvore que está no paraíso de Deus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós lemos a tua santa palavra, revelada para nós, ó Deus, inspirada por meio do teu Espírito. E como está escrito, ela é apta para nos fazer levantar, nos corrigir, nos exortar, consolar. Em nome de Jesus, o que nós te pedimos, fale conosco, por meio daquilo que vamos explanar aqui nesta manhã. Que este momento nós possamos considerar como algo de nobreza, porque nós estamos ouvindo a palavra do Rei aos seus súditos, que somos nós. Mas não somente súditos, nós somos chamados de filhos. Então nós temos uma carta do Senhor para nós, que nós possamos valorizar este momento, engrandecendo, ó Deus, a tua voz em nossos corações, ó Deus, e caminhando segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Agora pode. Né? Para você que estava aí, de repente, nossa, estou cansado já de ficar em pé. Irmãos, quem conhece John Piper? Piper é um pregador americano, né? Contemporâneo nosso aí. Ele diz assim, olha, tira minhas pernas, mas não tire minha Bíblia, porque eu posso chegar no céu sem conseguir andar, mas não consigo chegar sem a palavra de Deus. E seguindo ainda essa linha de frases de alguns pensadores, né? O Spurgeon, ele diz, olha, a Bíblia, ela contém aquilo que os homens odeiam, que é a verdade. Que coisa, né? E Martyn Lloyd-Jones, né, que é assim, tem uma história fantástica. Faleceu aí na década de 90, 80, agora eu fiquei na dúvida. Faz pouco tempo, né? Aqueles que conhecem a Bíblia, eles não deveriam ficar surpresos com o estado atual do mundo. Sabe? Se você lê, você conhece, você olhar para o mundo assim hoje, você vai assim, isso não me deixa tão surpreso, né? Durante a oração aqui, eu citei uma passagem que está lá em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, que eu acredito que todo mundo já conhece, que diz, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E ela é proveitosa para ensinar, redarguir, ou seja, levantar, né? Para corrigir, para instruir na justiça. E por que ela é toda proveitosa para isso? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala isso. Ele conclui, olha, para que todo homem de Deus seja perfeito. Olha que coisa, hein? E não somente perfeito, mas perfeitamente também instruído para toda boa obra. É uma baita de uma responsabilidade, vocês concordam? Quando a gente lê essas coisas, você fala assim, nossa, eu tenho muito ainda a melhorar, né? E a Bíblia, então, a gente pode considerar, nós já falamos aqui sobre isso outras vezes, que ela é uma carta de Deus, ou seja, uma carta de amor, de um Deus para seus filhos rebeldes. É uma carta de amor. É um Deus pródigo, como aquela passagem, né? Famosa por ser dita do filho pródigo, mas do qual a gente, na verdade, encontra é um Deus pródigo. O foco daquela passagem ali não é o filho, mas o Deus, o Pai, que representa Deus, que o recebe de volta. Então, Deus é pródigo, Ele nos recebe de volta. De repente, nós, nessa caminhada, conhecemos a fé, experimentamos as maravilhas, né, da glória de Deus, daquilo que nós nunca tínhamos ouvido falar, imaginar que aconteceria. Aí você tem uma experiência com Cristo, conforme está escrito lá em Hebreus, né? Capítulo 6. E aí você, de repente, começa a desanimar, a apostatar da fé, a olhar para trás, apesar da Bíblia dizer que, né, aquele que olha para trás nem é digno, né? É como o cão voltar e comer o próprio vômito.
E nós temos uma carta de Deus para nós. De forma que você lê qualquer passagem bíblica, ela é capaz de te abençoar. Ela é capaz de te edificar, de te consolar, de te confortar. É bem verdade que eu não estou estimulando aqui a bibliomancia. O que é a bibliomancia? Quem já leu Mãos, né? Sabe é cigano, né? Que lê as mãos. Né? Bibliomancia é quase isso. Né? É você abrir sua Bíblia assim, ó, assim, Deus fala comigo. Aí você abre a Bíblia, aponta o dedo e tuc, e vai lá ler. Não estou estimulando isso nunca. Porque pode até acontecer, né? Você corte a sua mão direita, ela te faz pecar, e você está lá no. Esse versículo, acho que foi o inimigo que usou meu dedo nessa hora. Eu não estimulo. Porque você faz, ou seja, você corre o risco de ler um versículo apenas, como era a caixinha de promessa, né? Só tem promessa. Mas você é estimulado, na verdade, a ler a carta, a palavra de Deus. Você pega uma carta, que seja uma das epístolas, né, ou seja, do Novo Testamento, ou algum dos profetas, né, do Velho. Poxa, você tem uma história toda ali para ler. Uma história toda. E às vezes você não tem o interesse, o ânimo, né, daquilo. Então é recomendável a leitura toda. É uma passagem que pode te abençoar. Então, eu abri lá e li lá nos Salmos, em Provérbios, alguma passagem, e aquilo falou grandemente comigo. Eu creio. Eu não acho que Deus usa as coisas loucas, né? Até isso. Mas o que eu estimulo é a leitura. Amém? É você buscar entender o contexto, tanto histórico, religioso, do momento. Por isso a importância também da igreja, né? Da gente ter o estudo bíblico, da gente sentar aqui, ouvir a opinião do outro, tal, debater sobre aquilo, e crescer e aprender. É importante, né, a gente ter esse momento para nós sermos edificados e ter uma fé madura, sabe? Uma fé genuína, uma fé que não fica sendo levada por qualquer vento de doutrina. Sabe quando você está maduro, uma fé consciente? Ou seja, você não fica tão empolgado com o novo mover que está acontecendo do lado de lá. Né? Quando você ainda está menino na fé, você está aqui, buscando Deus, de repente alguém chega e fala assim, nó fulano ali está revelando os mantos. Você vai lá naquele manto. Daí você vai lá, agora o novo mover é que nós temos que orar igual o leão no chão. Daí você começa a andar igual um leão no chão. Agora o novo mover é que a sua oração, ou seja, no culto, a pregação não pode ser mais virada para o povo, tem que ser virada para a plataforma, porque nós estamos falando para Deus. Aí começa todo mundo. Isso é ser levado por ventos. Atirei a primeira pedra, aquele que nunca foi levado por um vento. Eu já fui levado por ventos. Então a fé, você conhecer a palavra de Deus, você começa a ter firmeza, sabe? Você entende que não é muito, não é pelo seu fazer, não é por aquilo que você faz, mas por aquilo que Cristo fez. Isso é o principal na nossa caminhada de fé, né? Glória a Deus por isso. Então, assim, eu estimulo a leitura. Nós, né, mandamos lá no grupo da igreja, lá, todos os dias lá, uma passagem, né, do dia com o áudio e o texto. Para não ter desculpa. Eu não tenho preguiça de ler. Então escuta. Coloca o fone aí, se estiver no celular. Quando estiver trabalhando, fazendo o almoço, qualquer coisa, dirigindo, vai ouvindo. Mas nós estimulamos, porque é muito fácil a gente se distrair. O mundo está te oferecendo todos os dias distrações. Esse pequeno aparelho aí, ele é uma bênção, mas ele é uma grande distração. Não somente para a sua vida espiritual, mas para a sua vida profissional, para a sua vida familiar, para tudo. Né? Se depender, ele consegue te desligar do mundo à sua volta e colocar você em um mundo superficial que existe na internet. Né?
Então, assim, nós estimulamos, eu estimulo, continue a leitura da palavra de Deus. Amém? Quando a gente lê aqui, igual no início, né? Eu li Apocalipse, nós temos uma carta, né? Ditada pelo próprio Jesus. E não talvez por aquele Jesus, é bem verdade, que parte dele, né? Daquele Jesus dos evangelhos. Agora nós estamos vendo um Jesus glorificado. Algo diferente. Algo diferente. É por isso que não é surpresa para um João que se reinclinava nos peitos de Jesus, ele cair como morto, apavorado. Que é isso que eu estou vendo, né? Eu imagino que a visão foi uma visão gloriosa. Ele não cai como morto para os flagelos, para aquilo que via na profecia. Ele cai como morto por causa de quem ele vê. E ele descreve para nós ali como que ele viu, qual que é aquela imagem daquele filho do homem agora ali ressurreto. Então é algo glorioso. Agora, por que eu acho que ele tem esse momento de terror, né, que poucos talvez tiveram esse privilégio de ver? Não sei, né? A gente fala privilégio. Porque eles pôde contemplar a glória de Deus, e a glória de Deus mostrava a santidade de Deus. Mostrava a diferença totalmente, ou seja, o oposto do que nós éramos. Então, se a gente chega diante de Jesus com as nossas boas obras, achando, olha como eu estou santo, olha como eu faço todas as coisas, com essa autojustiça, isso você vai ter terror diante do Senhor, porque essa justiça, até essa autojustiça, ela é condenada. Que coisa, né? E ele cai como morto ali diante de Jesus, né, ao contemplar aquela glória maravilhosa. Agora, o que ele faz? Ele narra para João, olha, escreve 7 cartas a 7 igrejas, né? Ou seja, e ali ele começa a explicar para o próprio João, para ele entender o que era. Olha, os candelabros são as igrejas, as estrelas são os anjos dessas igrejas. E eu vou te explicar. Escreve, né, as 7 igrejas. E hoje eu li aqui somente a carta à igreja de Éfeso, né, que ele escreve juntamente com as outras 6, né, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a famosa Laodiceia. Né? E para que isso acontecesse, ou seja, é interessante a gente conhecer um pouco da história antes dessa igreja. Eu queria que você novamente abrisse aí a sua Bíblia, lá em Atos, capítulo 19. Amém? Glória a Deus. Olha só, Atos 19 vai nos narrar aqui como que a igreja de Éfeso foi plantada lá por ninguém menos que o apóstolo Paulo. Olha aí no versículo 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou até Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Ok? Vou saltar aí do versículo 2 até o 7, porque ele vai explicar sobre a conversa dele com esses 12 discípulos, que não são os 12 apóstolos, amém? É bom que fique claro isso aí, mas eram 12 discípulos que tinham sido batizados lá com a unção, com o batismo de João, não sabiam sobre o Espírito Santo, não sabiam sobre essa renovação, né, digamos assim, da fé agora em Jesus ressurreto. Explica, batiza, eles falam em outras línguas, têm experiências, aquilo que o Senhor estava realizando no início da sua igreja. Mas vamos lá no versículo 8 em diante. Ele diz assim: entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses
disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso pelo espaço de quantos anos? 2 anos. Olha só, em 2 anos pregando lá em Éfeso, 2 anos de trabalho de persuasão, igual foi dito no início, de provocação, inclusive, das outras pessoas tentando contra ele, falando mal deles, falando mal do caminho da verdade. Então foi algo fácil? Não, porque não é. Igreja não é fácil. Né? De maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim como judeus e gregos. Olha só, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Ou seja, é o período daquilo que Jesus disse, né, lá em Marcos 16, 17. Né? Ou seja, que os sinais seguiriam aqueles que creem. E aquilo que Jesus tinha dito também lá em Mateus 28, né? Ou seja, olha, vocês vão, preguem o evangelho, expulsem os demônios, né? Ou seja, curem, façam milagres. Vocês farão obras maiores que as minhas. E se você considerar a expansão que foi o início da igreja, a obra foi maior. Tem pessoas que às vezes falam assim, não, obras maiores que Jesus, sendo que João fala que os milagres dele, nem mesmo todos os livros, nós estamos falando de uma questão de expansão. Jesus dedicou a quem? A Jerusalém, a Judéia ali e Samaria. E a igreja foi até os confins. Ou seja, você está aqui por causa de quem? Né? Por causa daqueles 12 homens que começaram, ou seja, que continuaram a obra. Por causa daqueles 12, a mensagem chegou até você. Então, em expansão. Amém? Quando fala dos espíritos malignos aqui saindo e tal, hoje em dia a gente vê tanto palco, né? Ou seja, em cima de algo que é santo e verdadeiro, né? Mas, enfim. E alguns exorcistas judeus ambulantes, essa passagem é ótima, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal de sacerdotes, ou seja, alguém que tinha conhecimento de religiosidade, de palavra. Não eram os pagãos, não eram aquelas pessoas lá que nunca tinham ouvido falar sobre fé, sobre Deus, sobre nada. Não, eram pessoas que, principal sacerdote lá. Então, percebe como na religião a gente tem que estar aí atento, né? E aí, melhor do que em nome de Jesus que Paulo prega, é a resposta do espírito maligno, né? Que disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês são quem? Quem é você? Faixa branca? E saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Olha que coisa, passaram vergonha. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e o queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém? Aqui nós temos um relato dessa plantação da igreja de Éfeso. Como que ela começa?
com atos extraordinários, com manifestação realmente do que era o exercício ali do apostolado de Paulo, ou seja, amando de Jesus. Foi claro, olha o que se tornou conhecido de todos. Olha, Jesus, né, Jesus é sem comparação. O próprio espírito maligno, isso aí não precisa. Paulo também, eu bem sei, testificando, esse homem é de Deus, fora os milagres, o lenço, parte da sua túnica curando, fora a persuasão com que ele tinha de pregar o evangelho nas sinagogas. Então se torna conhecido, as pessoas creem, as pessoas começam a ouvir, e consequência disso é o que nós lemos aqui. As pessoas começam a abandonar as suas práticas, começam a devolver seus livros, a queimar seus livros de feitiçaria, a voltar-se para o caminho da verdade. Isso é o que o evangelho faz quando entra numa cidade com poder, com autoridade, com ousadia, como foi aqui. Amém? Ou seja, todo cristão genuíno que é alcançado, né, pelo poder de Deus, o que ele quer? Ele quer que a palavra de Deus se expanda. Ele quer que o reino de Deus avance. Se você é um cristão genuíno, você quer isso está no seu coração. Você quer que outras pessoas sejam alcançadas. Você quer que outras pessoas sirvam e vivam o amor de Deus que tem na palavra de Deus. E você tem prazer em ver as vidas transformadas. Isso é o que o Evangelho faz. De forma que ele acaba se tornando um dos principais objetivos da vida. É estranho, né? Algumas pessoas falam assim, que isso? Sofreu uma lavagem celebrar. Então, o que Deus fez aqui com Paulo e mais esses 12 homens, né, claro que expandindo, foi algo maravilhoso. Né? Aqueles povo de Éfeso ali era idólatra, práticas pagãs horrorosas. E lá ainda tinha o templo da deusa Diana, um lugar de idolatria, de orgia, um lugar onde era o símbolo de que aquela nação era realmente um lugar longe, que vivia longe de Deus. Ali, ou seja, as pessoas tinham seus misticismos, suas feitiçarias, né? Mas Deus, através da persistência de Paulo e desses homens, foi lá e mudou a história. Né? E a palavra de Deus crescia e prevalecia. É o que nós acabamos de ler. Isso é maravilhoso, não é? Amém? Maravilhoso. Então, esse aqui, ó, isso que eu falei que é o pano de fundo, é a introdução que eu queria fazer dessa carta de Jesus para essa igreja passada há alguns anos. São 10 horas. Não. E 20. Nós vamos terminar. Demorou, né? Agora que eu estou vendo. Vocês vão ter um pouco de paciência aí. Então, ou seja, isso é o pano de fundo. É preciso a gente entender o pano de fundo para a gente entender a carta que foi lida lá no início. Amém? Porque somente Éfeso receber uma carta, você fala assim, legal, né? Mas que primeiro amor é esse que eles abandonaram? Né? O que é isso? Eles prevaleceram ainda, igual Jesus elogia, igual nós lemos lá, ele faz algumas exortações e depois uma repreensão, mas é preciso a gente entender. Ou seja, passa alguns anos desta plantação daquela igreja em Éfeso. A igreja é perseguida, os apóstolos são mortos, é necessário, né, a dispensação. João, né, que eu disse aqui que estava lá reclinado no peito de Jesus, agora está caindo de medo, ele está preso numa ilha, velho, né, e Deus o chama, eu quero mandar uma carta para essas 7 igrejas. Passou-se os seus 40 anos, praticamente. E Jesus agora quer falar, olha, eu quero falar com essa igreja. E a carta, como nós lemos, ela é maravilhosa. Né? Porque Jesus, ele não só fala das coisas que estão acontecendo, mas das coisas que hão de acontecer. E todo mundo gosta de saber das coisas. A maioria, aí, não vou dizer 90%, mas muita gente da igreja, se pudesse, viveria sempre sabendo no dia de amanhã. Né?
Se alguém falar assim, estou tendo revelação aí, os revelamentos aí de amanhã, a pessoa vai lá e fala assim, e aí, amanhã eu vou fazer o quê? As pessoas teriam ir atrás só para saber o que vai fazer. Ah, que coisa. Mesmo sabendo que vai. Amanhã vocês vão trabalhar. Nossa, glória a Deus. Vai ter problema. Algum problema vai surgir. Você vai pecar. Enfim, vocês gostam de ouvir o que é óbvio. Né? Então, imagina ouvir as coisas que não se faz ideia. E ele tem ali a presença de um Cristo glorificado, que já está pronto para voltar. É isso que nós lemos ali, que às vezes a gente deixa passar. Eu falo, eu já estou pronto para voltar. É esse Cristo ali que ele viu glorificado, é esse que nós iremos ver. Você já está pronto. Sabe por que ele não voltou? Porque ele ainda espera completar o número dos seus eleitos. Poxa, você e eu, nós ainda teremos que nascer. João não sabia disso. Né? Talvez alguns ainda terão que nascer. Mas, se estava próximo à volta lá, agora muito mais. Né? Atente-se para isso. E o que a Bíblia mostra é alguém que tem ali os olhos flamejantes, né? Que consegue prescrutar o mais profundo do coração do homem. Da sua boca sai uma espada, corta dos dois lados. E a sua voz como o som de muitas águas. Isso é maravilhoso. Mas é terroso, terroso, não existe palavra, mas é de muito terror, né? Você imaginar algo assim. Eu imagino os judeus, né, o povo hebreu, quando estava lá diante do monte, e Moisés voltava lá com seu rosto reluzente, ele falou assim, olha, nós queremos falar com Deus, não queremos mais um intermediador, nós queremos, nós. Mas é bacana, vocês vão se preparar, vão se santificar, não vai fazer isso, nem aquilo, nem aquilo outro, e amanhã o Senhor vai vir para falar com vocês. Amém, nós vamos. O que nós lemos? Chega o dia, eles olham lá para o monte está fumegando. Eu imagino algo assim, quando a gente vê um vulcão, já é algo assim, em vídeo, a gente já fica, nossa, que ele tem ali, está doido. Já é algo assim, eu imagino que estando no lugar, eu imagino que o lugar parece que vai destruir todo. Mas o monte fumegando, sinais, fumaça, trombeta. O povo olhou e falou assim, misericórdia, misericórdia. Não fala com nós não, pelo amor de Deus. Fala com nós vamos morrer. Não fale com nós, fale com Moisés mesmo. Eu imagino nós assim, sabe? A gente que vem, né, na hora que vem, assim, não vem não. Pecado, irmãos. Se não for Cristo, nós seríamos consumidos. Né? Cristo é aquele... Moisés ali é um tipo de Cristo, né? Estava te explicando o que Cristo pode fazer, é o intermédio por vocês. Por causa dele nós vamos poder chegar. Por causa dele, somente por causa dele. Olha que coisa, a cidade de Éfeso era uma cidade importante, rica, próspera. Nós já falamos sobre isso aqui também em outros momentos, estudando sobre Apocalipse. Tinha aquele templo lá, que eu já comentei também. Era uma cidade de muito acesso, né? Ou seja, ligava lá as estradas. Enfim, era uma cidade muito importante na Ásia. Só que agora eles recebem as visitas de Paulo, né? Ou seja, esses discípulos, eles pregam e 40 anos depois, como que está aquela igreja? Sabe, como que está aquela igreja? Eu fiz aqui o pano de fundo para a gente entender isso. Como que está aquela igreja? Porque Jesus agora escreve para esta igreja que Paulo planta lá em Atos 19. E conforme nós podemos ler também a carta dele lá em Éfeso. Amém? Eu acho interessante, às vezes, comentar e caminhar um pouco nesse campo teológico, para vocês, às vezes, entenderem como que faz essa ligação. Você olhar, olha, então quer dizer que Apocalipse 1 e 2, quando está escrevendo a Éfeso, está referindo-se àquela igreja que Paulo planta lá em Atos 19, do qual depois ele manda uma carta, que nós temos ela aqui em Éfeso. É esse o período Atos, Éfeso e agora Apocalipse. É a mesma igreja, é o mesmo povo. Amém?
E eles recebem uma carta de Jesus. Eu imagino que é algo maravilhoso. Imagina, nós estamos aqui e falamos assim, olha, chegou uma carta de Jesus para vocês aqui, viu? Pensou? Chega a carta aqui, ó, carta de Jesus, a igreja, tribos, hoje. Eu já fiz uma pergunta assim, em momento de estudo bíblico nosso aqui, né? Assim, se Paulo pudesse, ele escreveria uma carta para a nossa igreja aqui hoje, a igreja do Brasil, sim ou não? Todo mundo com medo de responder, né? Assim, se perguntou é porque tem opções, né? Não. Por que não? Porque tudo que Deus já tinha para falar para nós através da palavra de Deus, seja do Velho Testamento, no Novo, nas epístolas, nas cartas, no Evangelho, já estão escritas. Amém? Nós cremos que a Bíblia é suficiente. Ou seja, ela contém tudo que nós precisamos ouvir hoje. Então nós não precisávamos de uma carta para o Brasil. Tudo que está escrito aqui serve para nós, hoje no Brasil. Mas vamos supor que Deus manda uma carta aqui, hein? Nós estamos aqui, de repente, ó, chegou uma carta para nós, hein, irmãos? É o que aconteceu lá para a igreja de Éfeso. Uma carta vinda, revelada pelo próprio Senhor Jesus, 40 anos depois. E ele diz, né, ou seja, olha, o anjo ele escreve essas coisas, né, e ele fala uma autoapresentação, né, e essa apresentação eu acho maravilhosa porque ela mostra que Jesus está no meio da igreja, que ele conhece a igreja. Ele começa falando isso, olha, eu estou aqui, estou escrevendo a palavra para o ministro, mas eu caminho no meio da igreja. Eu conheço, eu sei de todas as coisas. E quando aqueles pastores, né, os falsos, tinham ali atribulado a igreja, está falando, olha, vocês perseveraram, que bacana, vieram falsos profetas, porque a Bíblia diz que isso iria acontecer. O próprio Paulo já tinha dito isso, olha, vai vir, ou seja, eles vão se infiltrar no meio de vocês, os falsos apóstolos, eles vão vir para tentar derrubar, mas vocês permaneçam firmes. Lá em Atos 20, 29, ele diz, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, então permaneçam firmes. Lá em Éfeso 4, versículo 14, ele diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então ele já estava preparando a igreja para isso. Vão vir essas pessoas. Elas sempre virão. E aqui Jesus começa elogiando, parabéns, vocês perseveraram quando eles vieram. Então Cristo, ele se apresenta e o que ele diz, olha, eu conservo nas minhas mãos os meus ministros. Isso é um consolo para a igreja, graças a Deus por isso, né? Ele mantém os seus embaixadores nas suas mãos, estava no meio das suas mãos lá, as 7 estrelas, né? É ele quem governa, é ele que protege, é ele que livra a igreja. Então ele está em todos os lugares. E ele diz a igreja como um candelabro. Quem sabe o que é um candelabro? Todos vocês já foram meios neopentecas, então eu sei que vocês sabem, né, que candelabro, porque a igreja judaizante é aquela igreja com as 7, é aquele, como é que chama? Das castiçal com 7, espaço para 7 velas ali, né? E o que ele está dizendo é que a igreja, ela veio a este mundo para ser o quê? A luz do mundo. Amém? Como está escrito lá em Mateus 5,16. Aliás, 5,14. Vós sois a luz do mundo. E como luz do mundo, qual que é o nosso papel? Iluminar, né? Ou seja, trazer luz para este mundo, para que as pessoas possam ver. Mateus 5,16 diz assim, brilha a vossa luz diante dos homens, para que as vossas boas obras glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então a nossa luz deve brilhar no meio das pessoas. Elas devem ver e compreender que Deus está em nossas vidas. Isso é quando a gente manifesta uma vida que foi transformada pelo poder de Deus. Então o fato que quando ele diz que ele está governando, é claro para nós aqui que ele anda no meio da igreja. De forma, irmãos, que ele está vendo tudo o que acontece na igreja. Então ele sabe quando você está meio triste, né?
Ele sabe quando você está com a sua fé um pouco abalada. Ele sabe quando você precisa de um renovo da força que vem somente dele. Ele está aqui para confortar os seus fiéis, sabe? A não desanimar, mas simplesmente a confiar. Amém? Lembre-se disso, nada nas nossas vidas está oculto diante de Deus. Ele continua elogiando, olha, eu conheço as suas obras, o teu labor, a tua perseverança, você suporta esses homens maus, eles se declaram apóstolos, mas não são, né? A sua perseverança coloca à prova, ou seja, de tudo por causa do meu nome. Isso é maravilhoso, é o que aquela igreja ainda estava fazendo. Ela foi elogiada por Jesus por sua firmeza na fé. Toleraram então os falsos homens, toleraram aqueles que entraram e conforme Paulo havia dito, né, que eles apareceriam. Lá em sua primeira carta, né, o apóstolo João, ele diz assim, olha, amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. Isso é algo que a gente sabe que aconteceu na história, e acontece até hoje. Muitos falsos profetas surgiram, e vieram, e estão continuando, anunciando aí uma falsa mensagem. E eles chegam falando que são falsos profetas? Lógico que não, falam de Jesus, falam de fé, falam de tudo. Mas cabe a nós perseverar, entender. Amém? Esses permaneceram firmes, suportaram, graças a Deus, né? Mas depois de elogiar, ou seja, essa doutrina, a perseverança, por ter permanecido naquilo que o apóstolo Paulo tinha ensinado, agora Cristo vai advertir o erro grave que estava acontecendo, né? Porque ela era uma igreja firme na doutrina, né? Ela estava firme contra aquelas pessoas que se levantavam contra eles, contra a fé, que tentavam distorcer e até destruir a obra de Deus, perder o primeiro amor. Esta acusação do Senhor diz lá no verso 5. Tenho, porém, contra ti, abandonaste o teu primeiro amor. Um crente pode saber muito de teologia, sabe? Pode viver muitos anos na igreja, doutrina, mas se ela afetar somente o seu intelecto, e não afetar o coração, ela não se transforma. Você pode ser uma pessoa cheia de intelecto, né? Cheia de conhecimento, resposta para tudo, mas não tem o coração transformado. Aí é como um médico cheio de conhecimento, mas que sem empatia nenhum com o seu paciente, sabe? Nem olha na sua cara de dar a receita. Eles estavam firmes na doutrina, mas perderam o amor. Isso é um privilégio só deles, ou isso pode acontecer comigo e com você? Ou está acontecendo? 40 anos se passou. O que aconteceu com essa igreja? Uma nova geração apareceu. Os filhos vieram. Outros vieram. Diferente daqueles que no início estavam ali entusiasmados, cheios de fogo, cheios de alegria, porque Cristo estava fazendo por meio de Paulo, por meio daqueles discípulos, perdeu essa devoção, perdeu esse prazer, perdeu essa alegria, sabe? Tinha ainda esperança, talvez essa foi a palavra, vocês vão perseverar contra o falso ensino e tal, mas não tinha um amor. Jesus anda no meio da igreja, ele sabe isso. De repente ele via, olha como vocês perseveram na doutrina, mas cadê o amor? Não tem. Então a igreja aqui nesse momento, ela é exortada a mudar. Tem uma mudança na mente. Tem uma mudança na vida. Mas não apenas da boca, né? Tinha que ter uma mudança radical na vida deles. E isso serve para nós.
Olha para o passado, olha o que seus pais fizeram. É o que Jesus nos mostra através da palavra de Deus. Você não tem a carta aí? Serve para nós também. Olha para eles, olha o que eles fizeram. É um modelo para a gente se espelhar. Ou seja, essa prática ela deveria ser cultivada novamente, né? Porque se não houver o arrependimento da parte daquela igreja, sabe o que Jesus diz? Olha, eu vou remover essa igreja daí. É isso que ele falou, vou remover esse candelabro. E é impressionante a gente imaginar, eu pelo menos acho impressionante. Por mais que tenha perseguição, evolução, tecnologia, globalismo, mas as igrejas plantadas pelos apóstolos sumiram, né? Igreja física que eu falo. Não é interessante, assim, as gerações foram perdendo, sumiram. Até as mais recentes. O Senhor diz, olha, eu vou vir, eu vou castigar, eu vou destruir. Né? Novamente o Senhor fala, mas eu tenho seu favor. Vocês odeiam as obras daqueles nicolaítas. Né? Os nicolaítas aqui são conhecidos por aqueles mundanos. Ou seja, então, você imaginar tudo aquilo que é mundano, é o que eles gostavam. Eles também odiavam. De repente, nós podemos olhar para nós também odiamos carnaval, odiamos as festas de orgia. Legal, parabéns, é isso mesmo. O mínimo. Mas e o amor? É isso que ele está perguntando para isso. Né? Ela foi advertida pelo Senhor a voltar a praticar aquelas primeiras práticas. Né? Às vezes a gente está passando um momento igual esse, né? Um momento conturbado. Algumas pessoas, se o meu sentimento é assim, olha, ainda bem que não está tendo mais culto. Nossa, ainda bem que não está tendo mais estudo bíblico, não estou tendo que. Ainda bem que eu estou podendo ficar só em casa. Não entendemos o que é a igreja de Cristo. Porque às vezes a gente pode até falar assim, não, se eu estivesse numa igreja mega templo, com ar-condicionado, né, com lanchonete, com shopping, bancos confortáveis, porque tem os mega templos. Mas não é sobre isso, né? Está falando sobre a essência do que é a igreja. Sabe, o que é a igreja? Nós falamos sobre isso, é comunhão. Igreja é relacionamento uns com os outros. Nossa, ainda bem que eu não vejo mais nenhum irmão. Tem alguma coisa errada, né, no coração. É necessário uma volta, né, ao Senhor. Praticar primeiras obras. Quando a gente converte, é assim. Não é? Qualquer culto você quer ir. Qualquer reunião, qualquer evangelismo, qualquer coisa. Volte àquelas primeiras obras. Lá no verso 7 ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei diz que se alimente da árvore da vida que encontra no meio do paraíso de Deus. Poxa, não foi só exortação, mas teve aqui uma palavra de esperança, de consolo. Não somente essa, mas as outras igrejas também receberam, né, que se ouvir aquilo que o Espírito Santo estava falando para a igreja, ou seja, aqueles que vencessem, aqueles que tivessem fé, aqueles que perseverassem, poderia experimentar algo maravilhoso, que é comer da árvore da vida. Aquele que permanecer firme, aquele que crê até o final, aquele que voltar, aquele que tiver com seu coração em Cristo, vai poder voltar lá naquilo que o homem perdeu na queda do Éden. Né? Porque quando ele é expulso, ou seja, é colocado ali uns querubins, né? Ou seja, que impossibilitam as pessoas de entrar novamente, alimentar da árvore da vida. E aqui ele fala assim, você vai poder alimentar dessa árvore da vida. Ela vai estar disponível. O Jardim do Éden agora é chamado aqui no Éden de a Nova Jerusalém. E a árvore vai estar no meio da cidade e ela vai dar fruto para todas as nações. Está lá no Apocalipse 22:2, no meio da sua praça, de uma margem à outra do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas são para a cura dos povos.
E o verso 14, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham acesso direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Amém? Nós somos chamados então ao quê? A perseverar. Isso é a primeira coisa. Persevere. Persevere na fé. Persevere assim, contra os falsos ensinos, contra o falso ensino do seu coração, contra a idolatria do seu coração, contra aquilo que tenta te fazer desistir, contra a apostasia, contra tudo. A se autoexaminar. A palavra de Deus diz, olha, examine-se o homem a si mesmo. Examine. Tito também, escrevendo a Tito, Paulo diz, olha, examine, veja se você já não abandonou a fé. Examine. Você tem que olhar para dentro de si, fazer essa autoanálise, onde eu preciso melhorar, onde eu preciso mudar, onde eu preciso voltar, o que eu preciso me arrepender. Olha a carta que nós acabamos de ler. O que nós precisamos fazer a continuar a pregar, viver uma vida diferente desse mundo? Nós somos peregrinos, anunciar, o rei está voltando, o rei está voltando. As pessoas já não, tem gente que não sabe nem o que é isso. Você vai falar assim, você sabia, Jesus está voltando. Minha mãe estava falando lá na consulta que eu levei ela, ficou lá batendo papo, falou assim, olha, Jesus está voltando, Adão. O quê? Jesus está voltando, você tem que saber. Jesus está voltando. Amém? E viver uma vida diferente. Se o mundo está te seduzindo com as coisas maravilhosas que tem no mundo, olhe para Jesus igual o João olhou. Ele viu algo bem melhor, bem mais gracioso, bem mais glorioso. Peça ao Senhor, Senhor, me dá uma visão gloriosa dos céus do Senhor. Olhe seu coração, arrependa-se e volte ao primeiro amor e olhe para Cristo, somente para Cristo. Amém? Vamos orar, em nome de Jesus. Fique de pé, para vocês não ficarem muito cansados. Vem cá, Manuel, vamos já em oração. Nós temos ali uns 5 minutinhos. Orar e nós vamos glorificar a Deus em uma canção, exaltando por essas verdades que estão na palavra de Deus. Que você possa refletir um pouco sobre isso. Se foi conteúdo demais, me perdoe, que Deus e o Espírito Santo fale ao seu coração conforme Ele tem o seu propósito. Amém? Vamos orar? Aleluia. Deus, nós estamos aqui reunidos, Pai, para mostrar a nossa insignificância, Deus, para chegarmos a Ti, ó Pai, em misericórdia, graça, e dizer que dependemos de Ti, e dizer que não somos nada sem o Senhor, que precisamos da Tua bondade, que precisamos do Teu olhar sobre nós, para que possamos ter essa luz, ó Pai, que ilumine ser, ó Deus, e seja completamente dependente, e seja completamente, ó Pai, cheio de vontade de Te servir, cheia, Deus, de vontade de olhar para Ti, de caminhar contigo. Deus, que possamos, ó Deus, declarar, ó Pai, a nossa pequenez, ó Deus, e entender, ó Pai, que dependemos desse amor, que dependemos da Tua graça, que dependemos, ó Pai, da Tua misericórdia, que queremos ser cheios, ó Pai, do Espírito Santo. Queremos demonstrar os frutos, ó Deus, do Teu Espírito, aonde quer que nós possamos ir. Deus, que o amor, ó Deus, e a gratidão, ó Pai, esteja dentro do nosso coração, crescendo a cada momento, ó Pai, para que venhamos entender, ó Pai, que não somos nada, que somos completamente dependentes desse amor, ó Pai. Enche nosso coração, ó Deus, de vontade de Te servir a cada dia mais. Aviva, Deus, o nosso coração, a nossa mente, ó Deus, com a Tua palavra, com o pão da vida, o alimento diário que é o Senhor, ó Deus. Venha nos encher, ó Pai. Venha, Deus, suprir toda e qualquer necessidade do nosso coração, ó Pai, com amor e graça, Deus, para que nós possamos, ó Deus, aonde quer que nós estejamos, ó Deus, exalar esse amor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que nós possamos exalar do Teu amor, ó Deus. Porque nada faz sentido, ó Pai, nada faz sentido sem o Teu amor. Que essa verdade venha ser, ó Deus, estacada no nosso coração, ó Pai,
para que nós possamos entender a cada dia que dependemos desse amor, ó Pai, e que ele venha ser demonstrado em nós com as nossas atitudes, com o nosso servir, ó Pai, com a nossa adoração, ó Deus, com o nosso relacionamento de comunhão uns com os outros, ó Pai, e principalmente com o Senhor, ó Deus. Aviva o nosso relacionamento contigo, Deus, para a tua honra e tua glória, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Irmãos, ainda nesse momento de louvor e adoração, nós vamos orar pelas ofertas, né? E a gente sempre ensina, a gente sempre reforça que isso nunca deve ser um peso na sua vida, isso nunca deve ser por obrigação. Se você não tem alegria e gratidão de ofertar a Deus, há algo que precisa ser mudado dentro de você, há algo que precisa ser transformado pelo Espírito Santo em você. A gente costuma dizer que Deus não quer 10, 20, 30% seu. Ele quer 100% da sua alegria, Ele quer 100% da sua gratidão, Ele quer 100% da sua fé. Então, se você se preparou para isso nessa manhã, eu queria orar por você. E nós somos muito gratos a Deus, né? Porque esse momento todo, nós, para a honra e glória dEle, nós conseguimos cumprir com todas as nossas despesas, né? E nós somos gratos à vida de todos os irmãos que cooperam com essa obra. Amém? Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, vamos, nós te rendemos graças e somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelo sustento da nossa casa. Obrigado, Senhor, pelo alimento da nossa mesa. Obrigado, Senhor, por todas as nossas necessidades que o Senhor, em meio a tantas dificuldades no momento que estamos vivendo, o Senhor ainda tem suprido os nossos compromissos, o Senhor tem suprido a nossa alimentação, o Senhor tem suprido a nossa vida financeira. Nós viemos, Senhor, a Ti nesse momento te louvar com as nossas ofertas e te pedimos em nome de Jesus que receba as nossas ofertas como forma de gratidão, como forma de louvor. Tira de nós, Senhor, qualquer sentimento de barganha, qualquer sentimento de troca, porque nós estamos aqui com o coração alegre, com o coração gratos diante de Ti por tudo que o Senhor tem feito por
nós, porque nós sabemos que nós não merecemos a tua graça. Abençoa, Senhor, esses que aqui estão para ofertar, que o Senhor possa suprir a vida deles. Abençoa, Senhor, a todos os nossos queridos irmãos que têm ofertado pelos meios digitais, que o Senhor possa ser para com eles, com a família deles, que o Senhor possa supri-los de toda necessidade, tanto física quanto mental e quanto espiritual. É o que nós te pedimos nessa manhã, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Quão insondáveis seu juízo e seus caminhos, quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seu juízo e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Infelizmente hoje nós não temos café, nós costumamos ter o café aí da comunhão, mas por conta da situação nós não estamos podendo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não, né? Mas, né? Sabará, que Deus abençoe aquela cidade. Está tudo tranquilo em Sabará? Como é que está lá os corona? Está mais tranquilo que aqui? Ou não? Tranquilo? Amém. Amém, irmãos. Eu acho que se tiver mais algum detalhe lá, eu mando pelo grupo. Mais um bom domingo, um bom almoço para todos. Que Deus abençoe vocês ricamente. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã. Obrigado a Deus pelo momento que tivemos aqui, pela palavra, pelo louvor, a Deus pela comunhão, pelo privilégio, a Deus, de podermos nos reunir em teu nome. Clamamos a tua misericórdia sobre as nossas vidas, que a tua palavra tenha falado aos nossos corações e nos levantado, consolado, edificado, exortado, mas que nós venhamos ter mudança em nossas vidas. É o que nós te pedimos, Pai. Abençoe o retorno dos teus filhos para as suas casas, a Deus, para o momento de final de semana, restante final de semana, com seus familiares. Guarde-os, a Deus, em nome de Jesus. E dê a eles uma semana frutífera, Deus, na tua presença. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito, e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão